Aleluia. Boa noite, graça e paz, tudo bem? Muito bem. Hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre o fim dos tempos, o fim dos dias. Enquanto você aí está, entrando, aproveita, já manda o link para quem você conhece, que nós vamos falar. Estamos aqui uma ação em conjunto. O Seminário Teológico Batista Moraxá e a Igreja Batista Moraxá transmitindo aqui ao vivo essa live, o tema escatologia, que aliás é o tema mais atual hoje, diante de tanta pandemia que nós estamos vivendo, vendo que está acontecendo, a gente pensa, e agora, E agora? O que vai acontecer? Doravante! Será que nós vamos ver a volta de Jesus? Jesus voltará ou não voltará, Então existem alguns fatos aí que a gente precisa entender, Por isso eu quero chamar aí a sua atenção para que juntos possamos falar sobre esse tema que é para alguns assustador, Escatologia tem muito assunto, Então, dependendo de quem ouve, é assustador, Agora, se você é o crente preparado, é o crente estudado, é o crente que confia em Deus, então está tudo bem. Então, hoje, em parceria com o Seminário Teológico, nós vamos tratar então sobre escatologia bíblica. Amém? E eu quero que você aí, já chame seus amigos, seus familiares, seus parentes para ouvir sobre isso, hein? É um tema muito importante. Como eu sempre falo, pega aqui, o aviãozinho, tá vendo aqui o aviãozinho? Aperta ele, direciona para quem você quiser e chama. É estudo bíblico, hein? Não vai valer nota, mas vai valer conhecimento. Amém? Então, acerca das últimas coisas. E vamos ver o que é que Deus tem para falar conosco, não é verdade? Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão preocupados com alguma coisa? Está tendo aqui a transmissão ao vivo dos dois lados. Tem o STBM transmitindo no Instagram do STBM e também transmitindo aqui no Instagram da igreja, Então, estou aí nas duas maneiras. Quero agradecer a todos vocês que já estão aí linkados. Eu tenho duas telas, tá? Estou com uma tela ligada no STBM, outra tela ligada no IBM, na Igreja Batista Moraxá. Amém? Então, quero primeiro orar com você, para a gente... Estou aqui preparando as Bíblias nos textos para a gente ir falando, Quero primeiro orar com você, porque o tema ele é intrigante, não é verdade? A gente pensa em tanta coisa, não é verdade? E aí, o que está de fato acontecendo? Jesus está voltando? São os últimos dias? Eu posso olhar para o céu e ver os sinais da volta de Jesus? Para onde irei, Será que de fato estou salvo ou não? Então, eu quero que você acompanhe esse estudo, será hoje e quarta, durante algumas semanas, de segunda e de quarta-feira, às 10 horas da noite, amém? Então, no canal do Seminário Teológico e também no canal da igreja. Então, você está me assistindo aí pelo canal da igreja, no Instagram da igreja, mas também quem está no Instagram do STBM está aí também me assistindo. Quero até parabenizar os professores e alunos do Seminário Teológico, no qual, pela graça de Deus, eu tenho aí presidido. E eu louvo a Deus, porque são homens e mulheres talentosíssimos que dão aula lá com conhecimento muito superior ao meu. E eu fico assim uma formiguinha perto daqueles professores que estão dando aula no Seminário Teológico, e eu quero muito que você agora invista em conhecimento,
ok? É totalmente de graça que nós vamos fazer. É algo para que você venha realmente estudar a respeito da palavra de Deus sobre o fim dos tempos, e eu quero que você venha aprender de uma maneira bíblica, mais uma teologia fácil. Eu dou aula de teologia há 24 anos, desde 1996, e eu aprendi o seguinte, que a teologia deve ser ensinada, inclusive a pregação deve ser ensinada de tal forma que o mais leigo possa entender. Se eu ensinar algo onde a pessoa não consegue entender, meu Deus, eu não atingi o alvo, eu estou apenas massageando o meu ego. Mas quando eu acerto o alvo, ensino de maneira que alguém possa aprender e então ensinar a outros, aí sim, aleluia, amém? Então, peguem suas Bíblias aí, vamos começar, ok? Vamos dar início aí ao estudo de hoje, escatologia. Aproveita agora, convida aí quem você quiser, tá bom? Para que venha participar, chama aí professor, pastor, líder, pessoa preocupada, pessoa despreocupada, chama crente, não crente, quem você quiser, chama para participar aí, é só apertar aqui, ó, tá vendo? Aqui, é só apertar aqui, tá vendo aqui, ó? E aí você chama quem você quiser para participar, tá bom? Eu tenho certeza da bênção. Vamos lá? Quero ler um texto antes com você, para que você, então, medite comigo. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 8. Vamos começar com esse texto, para nós, então, abrirmos a nossa mente. Hoje nós vamos ter a cosmovisão acerca da escatologia e a introdução, ok? E aí nós vamos aprofundando o estudo à medida em que nós vamos falando, ok? À medida que você vai participando das aulas, então nós vamos aprofundando o estudo, ok? Então vamos lá, Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 8, diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que era, que há de vir, que era, que é e que há de vir, e dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos os que o transpassaram. Opa, nós e aqueles que já morreram verão. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Opa, haverá lamento. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar e vamos começar esse estudo tremendo, escatologia bíblica, a doutrina acerca dos últimos tempos, a respeito do futuro, e nós vamos conhecer o futuro hoje, ok? Vamos lá? Querido Pai, quero te agradecer por esse momento em que vamos estudar a Tua Palavra. Existem pessoas do outro lado que estão preocupadas. Existem outras pessoas do outro lado apenas querendo adquirir conhecimento. Pai, o conhecimento é a coisa que ninguém pode roubar. Pai, os ladrões podem roubar nossos bens, podem roubar, Senhor, qualquer coisa nossa, mas o conhecimento não. Por isso, ó Deus, a Tua Palavra fala para adquirir o conhecimento. Por isso, o livro de Provérbios fala a respeito do conhecimento que devemos adquirir. Por isso, a Tua Palavra nos instrui a adquirir a sabedoria, a adquirir o conhecimento, e então, Senhor, isto nos enriquecerá.
a coisa mais rica que nós podemos ter é o conhecimento, principalmente o conhecimento bíblico. E agora, Senhor, iremos iniciar uma série de estudos a respeito, Senhor, da escatologia. Hoje, Senhor, apresentando a escatologia, nós vamos, Senhor, falar na introdução e falar, Senhor, também a cosmovisão e vamos nos aprofundando, Senhor, dia após dia, até, Senhor, concluir esse curso, onde cada um, Senhor, terá uma base sólida, embora, Senhor, em pouco tempo, mas uma base sólida a respeito das Escrituras. Pai, instrua-nos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, e acalma os corações, e ajude, ó Deus, agora cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Quero agradecer a Deus por cada um de vocês, viu? Tem tantos nomes aí de uma live de outra que eu não vou começar a ler para não, senão a gente vai levar um tempinho. Nós acabamos de ler aqui no livro de Apocalipse, o último livro. Nós vimos que ele que era, que é e que há de vir. O livro de Apocalipse aponta para um fim. É o livro das revelações, né? Esse livro da revelação nos leva a entender algo que já estava lá no Antigo Testamento. A revelação escatológica, ela não é nova. Não pense que lá no Éden não foi pensado a respeito do fim dos tempos. Não, foi pensado sim. Não pense que nós não encontramos escatologia lá em Gênesis. Não, nós encontramos escatologia já em Gênesis. Quando Deus planejou todas as coisas, Ele planejou o princípio e o fim. Ele planejou tudo. E então, nós estamos vivendo dentro de um plano divino, onde Ele já determinou o que vai acontecer. E eu e você estamos fazendo parte dessa história, ok? É uma história empolgante, ao mesmo tempo, uma história que pode trazer medo, pavor, dependendo da fé ou da consciência que cada um tem a respeito de si mesmo. Então, quero ir com você até o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E eu quero meditar algo com você. Gênesis 1:1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Veja bem, se houve um princípio e a maneira como está escrito, Bereshit, ele já aponta para um final. A maneira como está escrito o versículo 1 de Gênesis e até o tempo entre versículo 1 e versículo 2 de Gênesis já mostra inclusive um final antecessor à nossa criação. Obras conclusas e destruídas, juízo de Deus, alguma coisa já aconteceu escatológica entre o versículo 1 e o versículo 2. João Calvino, e quem é calvinista sabe do que eu estou falando. João Calvino, ele não fala muito sobre Apocalipse. É um dos pais da igreja que menos fala sobre Apocalipse. Não que ele não pensasse nisso, porque ele também entendia que toda a escatologia, a palavra grega eschaton, toda a escatologia que tem a ver com as coisas futuras, né? Aquilo que há de vir, ele entendia que já estava inserida desde Gênesis. Então, por isso que ele não tem um estudo exaustivo a respeito da escatologia. Você não encontra uma literatura de João Calvino, a respeito do Apocalipse, por exemplo. Ele não gastou um tempo com isso,
Mas na fé calvinista nós encontramos a escatologia também, porque há uma compreensão a respeito do tribulacionismo, do milenismo, amilenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, há uma compreensão a respeito do milênio, do reinado de Jesus, da parousia, há uma compreensão a respeito do Hades, do Sheol. Oh, quantas palavras, não é verdade? Todas essas palavras, nós vamos estudar elas durante esses dias de segunda e quarta-feira. O estudo vai durar algumas semanas, eu acredito que 4 semanas. Não será um estudo profundo, porque eu quero que você faça um estudo profundo a respeito de escatologia no nosso seminário, no Seminário Teológico Batista Moraxá, que as inscrições para o EAD estão abertas, ok? Se você quiser se interessar, é só mandar uma mensagem aí dentro do próprio Instagram e nós vamos responder aí a sua pergunta. Mas muito bem, se nós encontramos já em Gênesis um apontamento para o fim, por que Deus fez querendo destruir? Qual era a principal ou principal motivo de Deus? Então nós entendemos, e aqui o versículo número 1 de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, ele fala sobre o tema do próprio livro, que para nós, né, na nossa tradução, veio como Apocalipse, no inglês, por exemplo, vem como a palavra revelação, o livro das revelações. Então, ele diz assim, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e notificou seu servo. Olha que coisa interessante. E aí eu quero lembrar algo. A questão da escatologia, ela também é profética. Você vai olhar no Antigo Testamento e todos os profetas, sem exceção, tinham um conteúdo escatológico. Todos eles falavam de algo futuro. Em sua maioria, era algo futuro local, tinha a ver com a história e a nação de Israel, ou as nações vizinhas e opressoras, e alguma coisa, uma ou outra, apontava então para Jesus, o Messias. Então nós temos ali Zacarias, Malaquias, nós temos o profeta Isaías, que falava muito sobre Messias, e outros profetas também que apontavam para Jesus, para o Messias, para aquele que havia de vir, aquele que era e que havia de vir. Então nós encontramos no Antigo Testamento e no Novo Testamento conteúdos escatológicos, conteúdos de juízo ou de coisas futuras. No Antigo Testamento, o livro que mais fala sobre conteúdo escatológico é o livro de Daniel. Daniel, ele é tão intrigante que ele chega a fazer um jejum para compreender uma revelação que Deus havia dado a Jeremias. E então, há cerca das 70 semanas, sendo que uma delas falta se cumprir. Das 70 semanas, 69 semanas foram concluídas. E nós estamos aí para ver a última semana escatológica do período profético, dos acontecimentos. E nós vamos então, no decorrer da aula, nós vamos entender. Nós precisamos ver que as profecias, elas precisam se cumprir na sua cronologia, da maneira como Deus determinou para que o fim venha. Nós estamos vivendo dias em que há doenças. Ontem, ou melhor, nesse final de semana, uma mulher de 38 anos, na Ucrânia, ela apareceu no meio das ruas nua, e ela estava com o corpo cheio de sangue,
e ela carregava em uma das mãos uma faca e na outra mão ela carregava em um saco plástico a cabeça da sua filha de 13 anos de idade. E ninguém conseguia entender como aquilo aconteceu. O corpo daquela menina de 13 anos, filha daquela mulher, foi encontrado em uma casa de um parente, que era dividida com ela. Bom, a mulher ainda está sendo investigado se ela mesma foi ela que matou a filha ou não, mas é uma cena horrível, uma mãe carregando a cabeça de uma filha. A Bíblia fala que haveria algo terrível, e eu quero voltar com você para a Bíblia, lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 24. E nós vamos encontrar, então, o Senhor Jesus falando algo sobre os nossos dias. E então nós vamos começar a compreender, vamos abrir algumas chaves. Eu estou inserindo para vocês algumas chaves bíblicas para que você, então, possa entender o que as Escrituras dizem a respeito da escatologia. Então, encontramos no capítulo 24 o sermão profético. Sermão o quê? Profético. Lembra que eu falei que as profecias, elas precisam se cumprir? Que eram os profetas, são os oráculos divinos, eles que poderiam trazer algo vindouro. Então nós encontramos no Novo Testamento um encerramento da profecia antiga através de João Batista, mas nós encontramos Jesus falando profeticamente, nós encontramos Pedro falando profeticamente, nós encontramos Paulo falando profeticamente, nós encontramos João falando profeticamente. Então, nós encontramos revelações proféticas a respeito do futuro, das últimas coisas, daquele que era, que é e que há de vir. Por isso é importante nós entendermos ponto a ponto para a gente ir desvendando, porque revelar significa desvendar, ou seja, aquilo que estava em oculto passa a ter então uma notoriedade, passa a ser visto, ok? Eu não estou vendo você, você está me vendo, então eu estou revelado a você. Agora, eu não sei como você está aí. Você está vendo a minha característica, você está vendo que eu estou aqui sentado, de camiseta, na sala da minha casa. Essa revelação você tem. A imagem revela aonde estou, ok? E revela como eu estou fisicamente. Agora, para mim, você está encoberto, porque eu não vejo como você está. Tem muitos me vendo, e eu não vendo a muitos. E é exatamente isso que nós enxergamos no Apocalipse e na doutrina acerca dos últimos dias. É algo que nós precisamos entender, são muitas coisas que precisam ser vistas, reveladas, e tem que vasculhar nas Escrituras para que possamos compreender. Por isso você precisa estar atento a tudo quanto Deus está fazendo nesses dias e ver quais são os sinais. Você está entendendo? Está entendendo? Quais são os sinais? Então, encontramos aqui um sinal. Jesus, versículo 1, capítulo 24, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, a coisa física. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha só, eles vão lá e falam: olha, Senhor, olha que coisa linda esse templo, olha o alpendre de Salomão, olha o pórtico, olha ali aquele espaço, olha como é bonito o jardim, olha o muro da separação. E Jesus olha assim e fala: olha, desculpa eu falar para vocês, mas
não ficará pedra sobre pedra. Você está entendendo? Parece que a boa notícia vem com a má notícia, né? E ele começa então a falar sobre o futuro. E o futuro para nós interessa muito. Ok? Estamos em Mateus capítulo 24. E então o versículo 2 ele diz, não ficará pedra sobre pedra. Versículo 3 ele diz, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se, agora ele foi para outro lugar, Monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular. Fiquei meio preocupado com esse negócio, né? É como nós agora, essa pandemia, Jesus vai voltar agora? O que vai acontecer? Né? Não é isso? Então, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Haverá, diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, aonde no fim do mundo. O fim do mundo está chegando. O fim do mundo está próximo. Está? Então, Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ele já falou, opa, tem um alerta aqui para você, vai ter enganadores, vai ter falsos profetas, vai ter gente que vai falar aquilo que não é verdadeiro, mas eu quero que você preste atenção. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Parece que nós já vimos alguns aí, né? Em 1992, teve um coreano, Bang Hee-ha, que ele dizia que Jesus voltaria e então era para o povo se preparar, porque no dia, acho que 12 de dezembro daquele ano, voltaria e saiu, panfletou, veio panfleto para o mundo inteiro. Bom, estamos no ano 2020 e Jesus não voltou. Nós temos aqui no Brasil um personagem quase que cômico, né? O Henri Cristo, que se intitula Jesus, o Filho de Deus. Bom, eu sou Cristo. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, eu sou o Messias. Enganarão a muitos. E ouvireis, e aqui agora começa a entrar o parafuso dos nossos dias, começa a porca a torcer o rabo em nossos dias, sabe por quê? Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário, a palavra mister significa que é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, ok? Nós estamos vendo em meio à pandemia muitos lugares em guerra. Na Líbia, a Líbia tem guerra. Você está entendendo? Outros países estão em guerra. A morte, a perseguição para a igreja, a perseguição religiosa, há uma ação do comunismo, há uma ação que está acontecendo dentro da nossa nação. Em cada nação está acontecendo algo terrível, além da pandemia, além da doença. Vocês viram? Hoje, os Estados Unidos também estão preocupados com vespões. Entraram nos Estados Unidos, não se sabe como, e na cidade de Washington, vespões, que tem cerca de 5 centímetros cada. Qual foi a preocupação? Eles encontraram um monte de abelhas com a cabeça arrancada. Muitas abelhas, os Estados Unidos já sofrem com a quantidade de abelhas reduzida. Agora imagina se esses vespões começam a atacar as abelhas e matar elas, dizimar as abelhas. E tem uma outra questão. Esses vespões, que são enormes, são assassinos. Por quê? Porque com apenas 2 picadas em um ser humano, o ser humano vai a óbito. Meu Deus! Não bastava uma pandemia, agora tem o vespão. Você está entendendo? Então nós estamos vendo de um outro lado, gafanhotos enormes atravessando parte do deserto no Egito, vindo aqui perto no Paraguai. Nós estamos vendo uma série de coisas e falamos, meu Deus, será o fim dos tempos? Será o fim dos dias? O versículo de número 6 diz, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, nós temos visto a guerra, reino contra reino, haverá fome. Meu Deus, quanta fome no mundo.
pestes. Olha aí, acabei de falar. Terremotos. No Brasil, que não era de ter muito terremoto, está tendo. Vai em vários lugares. Mas todas as coisas são o princípio das dores. Eu quero te dar uma chave aqui. Marque aí, princípio das dores, ok? Marque isso daí, princípio das dores. Bom, versículo 9. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados. Opa! Matar-vos-ão, sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Ai, ai, ai. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros. Opa! Trairão uns aos outros? Opa, esse texto foi escrito quando? Esse final de semana? E aí diz... trairão uns aos outros, né? E diz assim, ó, atormentados os matarão, sereis odiados todas as gentes por causa do meu nome, nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros se odiarão, e seguirão muitos falsos profetas, enganarão muitos, nós estamos vendo tantas heresias surgindo, quantas coisas, até pessoas dizendo que a Bíblia já não é mais a palavra de Deus, não é mais a palavra sagrada. E por se multiplicar, olha a outra chave, versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é o pecado, é a raiz do pecado, é aquilo que atormenta, é aquilo que leva a pessoa a se distanciar de Deus. Foi o motivo de Cristo vir para a cruz e morrer em nosso lugar. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Eu quero falar uma outra chavinha aqui com você. Você tem percebido que o amor tem esfriado? Parece que as pessoas já não se amam mais. Percebeu? Parece que as pessoas usam pessoas. Não amam, usam. Parece que as pessoas estão tratando o ser humano como objeto. Parece que as pessoas estão se distanciando e agora então, com essa pandemia, cada um isolado, não toque. Não abrace, não beije. Cuidado. Então, medo do próximo. E aí nós estamos vendo, então, as pessoas se distanciar. Você entendeu? Está começando a compreender o negócio aí? Só que ao mesmo tempo em que estamos nos distanciando. Isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro. Aonde tem essa peste aí, essa pandemia, está acontecendo um distanciamento. Só que no mundo inteiro, isso está acontecendo e eu vejo a mão de Deus. Como? Como a mão de Deus? Está vindo saudade. As pessoas estão sentindo saudade uma das outras. Saudade de socializar-se. Saudade de andar pela praça, pela praia, pelo parque, na rua, no shopping, de mãos dadas, e abraçar, e beijar, e comer pizza junto, e sair. As pessoas estão com saudade. Então, aqui eu vejo que mesmo a iniquidade se multiplicando, ainda não é o fim. Porque está havendo uma restauração de amor. Nós estamos vendo as pessoas se preocuparem umas com as outras. Nós estamos vendo as pessoas irem atrás das outras, querendo saber, está tudo bem? E quando eles começam a perguntar, como você está? Está tudo bem? Significa que há um amor aí dentro, né? Oh, o amor é bom, não é verdade? Muito bem. Então, aí ele diz, o amor de muitos se esfriará. Deus está reaquecendo o amor. Eu quero então te dar uma palavra de esperança já agora, que Deus está reaquecendo o amor. Ainda não é o fim. Nós precisamos estudar a escatologia, nós precisamos entender o fim dos tempos, nós vamos ver aí, biblicamente, como será, mas nós precisamos olhar os sinais. Você está entendendo? São os sinais que dizem. E aí,
ele, versículo 13, fala algo poderoso. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero voltar um pouquinho aqui dentro do tema e falar uma coisa. Jesus falou algo escatológico e foi para o tempo também daqueles discípulos. No ano 70 depois de Cristo, lembra que ele falou que não ficaria pedra sobre pedra? Aquele templo foi destruído. O templo de Jerusalém. O templo que tinha uma pedra, uma porta chamada Formosa, cravejada de pedras preciosas, era o orgulho religioso de Israel. Aquela foi destruída. Ano 70 depois de Cristo, por ordem de Nero, general Tito entrou lá e derrubou tudo, queimou, roubou tudo, roubou todo o ouro, todo o tesouro que havia. Então o templo já não existia mais. E houve então uma perseguição, a primeira diáspora, a primeira perseguição da igreja que havia nascido. Por quê? Porque o povo estava em Jerusalém, estava em casa, está tudo bem, estamos salvos, Jesus vai voltar, e nós somos então os escolhidos, e então não queriam ir embora. Aí veio a perseguição, você está entendendo? Captou? Aí a perseguição veio. E as pessoas começaram a se espalhar. Tinha discípulos que se reuniam no túmulo. Então surgiu ictus, o peixe, aquele sinal do peixe que nós conhecemos, ictus, que tinha a ver com a reunião dos cristãos que estavam ali reunidos. Era uma maneira, era na verdade um enigma, uma palavra, uma porção de palavras que tinha a ver com uma reunião de cristãos em determinados locais para que os soldados romanos não soubessem que eles estavam se reunidos às escondidas. Em nossa nação, nós tivemos em Santa Catarina uma família de 5 pessoas que foi então invadida pela polícia e ordenada para não ter culto, e quase foram presos porque em 5 pessoas dentro de casa estavam cultuando ao Senhor. Seria uma perseguição? Então nós estamos vendo em nossos dias alguns sinais que podem até nos confundir. Será a volta de Jesus? Será não é a volta? O que é que está acontecendo? E eu posso então dizer para vocês, há sinais. E agora esses sinais apontam para uma volta que pode ser agora, daqui adiante. Como será? Claro que eu vou fazer um suspense, porque você vai precisar acompanhar esse estudo comigo, não é verdade? Muito bem, então Jesus ele diz assim, este evangelho do reino será pregado, olha só, outra chave, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Oh my God, né? Sabe por quê? Porque agora ninguém está conseguindo ficar sem internet. A internet está indo agora para todos os lugares. As pessoas que não tinham acesso à internet, as pessoas que não tinham acesso à informação, as pessoas que não ouviam falar de Jesus, agora estão tendo acesso pelo Facebook, Instagram, Twitter, estão tendo acesso de todos os meios. Toda pessoa que tem um celular e tem internet está tendo acesso a Jesus. Então todos os povos e línguas estão agora sendo evangelizados nos nossos dias. Você está entendendo? E então eu levo você a perguntar comigo, e calma, dá tempo de você ainda dormir hoje tranquilo? Pode ser que Jesus volte durante a madrugada. Calma. Ele fala o seguinte, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Ele fala da visão cósmica aqui, agora a cosmovisão, em testemunho a todos os povos, então virá o fim. E aí, ele dá sinais que falam do fim. Sinais, ok? Profetas sempre nos lembram sinais. Então, sinais que falam do fim. E aqui, ele diz assim, quando pois virdes a abominação e a desolação, de que falou o profeta Daniel. Lembra que no início desse estudo, eu falei da visão de Daniel? Agora Jesus liga Daniel à visão futura, à escatologia bíblica. E então nós encontramos aqui, sabe quem? O profeta Daniel do Antigo Testamento. Nós o encontramos aqui. E ele diz assim,
que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de dentro de casa. Fique em lugares altos. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar nada. Mas ai das grávidas, oh meu Deus! Ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Olha só. Ele começa a falar de algo agora preocupante, e aí a gente fica pensando, meu Deus, ai das grávidas, ai das que estão amamentando. E depois ele fala, orai, olha só, Jesus vai só cutucando, vai só levando eles a um alerta. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. No inverno, porque o frio violento é mais difícil para nós nos movermos. E no sábado, porque os judeus só podiam andar no sábado a 500 metros. Você entendeu? Então, eles não podiam fazer além disso. Tanto é que quando eles iam fazer o Shabat e iriam para Jerusalém, fazer a festa das cabanas, eles deixavam já próximo, se eles teriam que ir até a sinagoga, deixavam as cabanas perto, cerca de 500 metros perto do templo, para poderem adorar. Você está entendendo? Bom, aí ele diz assim, porque haverá então grande aflição. Ah, meu Deus! Grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Ainda nós não vimos. Ouça, ainda não houve a grande aflição como nunca vista. Ainda não houve. Ainda não houve aflição como nunca visto. O que nós já vimos do Holocausto, Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, das guerras que aconteceram, rebeliões, por exemplo, em nosso país. Em 1930, houve uma guerra a partir de Minas Gerais. Então, nós tivemos rebeliões. Quantas guerras? Bom, ele fala que é um sofrimento como nunca visto. Não haverá comparação. Está entendendo? Hoje nós temos uma pandemia que ela se compara a outras. Ela pode ser diferente no tocante à transmissão, que é mais rápida. Mas o grau de letalidade não é tão pior do que outras epidemias que já aconteceram. Então, ele diz assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Lembra que eu li lá no início, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele fala desde o princípio do mundo, desde a criação até agora. Nem tampouco haverá jamais, ou seja, será algo tão terrível que será único. Nunca terá algo tão forte, tão intenso como vai acontecer antecedendo a volta de Jesus. Aquele que está em pé, olhe, para que não caia. Então ele diz assim, então se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não dê crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, e se possível fora, enganariam até os escolhidos, se possível. Não vai dizer que vai enganar, se possível for. Ok? E aí, eis que eu vou-lo tenho predito, anunciado antecipadamente. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim, olha só, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Entendeu? Um cântico antigo, né? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Para quem canta fica bonito, no meu caso não, né? Bom, diz assim, pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as aves de rapina, as águias. Bom,
Talvez você esteja pensando, pastor, tá pesado esse estudo? Meu Deus, o senhor começou já falando disso. Não tem como não falarmos de tudo aquilo que é sofrimento futuro, ouça, futuro, para nós desvendarmos o presente. Existem algumas coisas que estão acontecendo nos nossos dias, ok? Mas já aponta a volta já de Jesus? Não sei. Então nós precisamos entender então como se dá tudo isso. E então, para entender, vamos entender alguma coisa melhor. Por exemplo, as escrituras falam muito a respeito dessa doutrina, ok? Da escatologia. E se você olhar para a Bíblia, há um destaque. O destaque da escatologia é tão intenso que o próprio Senhor Jesus fala sobre ela. Então, no Antigo Testamento nós encontramos evidências e no Novo Testamento também. Por exemplo, Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó 19, 25. Lembram-se de Jó? Ô Jó, tenha fé como Jó, não é isso? A paciência de Jó, né? Capítulo 19, versículo 25 de Jó diz assim: porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Olha só, Jó já falava do Redentor que viria, morreria e ressuscitaria. Olha só, versículo 26 diz assim: e depois de consumida a minha pele, ainda a minha carne, verei a Deus. Ele fala, opa, mesmo que eu morra, eu ressuscitarei e verei a Deus. Ele estava falando de algo messiânico, havia uma visão messiânica. Aí nós encontramos em Daniel, vá lá comigo, em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículo 13, nós estamos agora entrando na introdução do estudo de escatologia, e eu quero que você realmente estude comigo, ok? Daniel capítulo 7, versículo 13, olha só o que diz: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens um céu, como vinha nas nuvens do céu, como o Filho do Homem, visão messiânica, falando de Cristo. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Olha só, Daniel, na sua visão, ele tem a visão a respeito do Messias, de Jesus Cristo. Versículo 14 diz assim: e foi-lhe dado, olha, que é algo que está escrito lá em Apocalipse, foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então ele começa a apontar do reino, a respeito do reino de Jesus. Ele começa a falar algo que é consoante também à visão que Isaías havia falado sobre Jesus. Lembra-se de Isaías, quando ele trata a respeito do nascimento de Jesus? Vamos lá, Isaías capítulo 6. Ou melhor, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Versículo 7. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então ele está apontando para Jesus, a descendência de Davi, o filho de Davi. Você vê no Novo Testamento Jesus chamado Jesus, o filho de Davi, não é isso? Tenha misericórdia de mim. Bom, então encontramos também em Zacarias capítulo 14, versículo 4. Zaca 14, 4.
ok? Quem conhece o Zaca? Aqui, Zacarias capítulo 14, versículo 4 diz assim: E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes, olha, sobre o monte das oliveiras, onde foi que Jesus estava mesmo falando para aqueles discípulos em Mateus capítulo 24, meu Deus, para onde foi mesmo que Jesus subiu aos céus, como está lá em capítulo 1 de Atos e também no último capítulo de Lucas, monte das oliveiras, olha só, e aqui diz, naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras e está de frente de Jerusalém, lembra que ele falou sobre o templo de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Uau! Ele está falando de algo profético. E então encontramos em Malaquias, capítulo 3. Não é sobre o dízimo, nós vamos falar não, viu? Malaquias 3, versículos 1 e 2, tá? Para você relaxar. Diz assim, ó. Eis que eu vos envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Aí está apontando alguém, olha, quem será? Diante de mim, e de repente virá o seu templo, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Fogo do ourives, meu irmão, é 800, 900, 1000 graus, dependendo do refino. Então imagina, e ele está falando agora sobre sua visão escatológica, ele está apontando para o Novo Testamento, ok? A proeminência é tão grande do assunto escatológico, a intenção de apontar uma escatologia, uma coisa futura, um acontecimento futuro é tão intensa que ele já aponta para o Novo Testamento. Então, nós encontramos como Mateus 24, nós lemos também Marcos 13, Lucas 21 e 1 Coríntios 15, falamos sobre isso. Esse encontro, você quer anotar? Anote aí, Mateus 24, 25, Marcos capítulo 13 inteiro, Lucas capítulo 21 inteiro e 1 Coríntios capítulo 15, primeira carta aos Coríntios capítulo 15 também inteiro, ok? E nós temos outros livros com o apóstolo Paulo, outras cartas que o apóstolo Paulo trata, 1ª e 2ª Tessalonicenses e o próprio livro do Apocalipse. Teve um escritor, o nome dele é Canon Hovitch, que ele diz o seguinte: pode verdadeiramente ser dito também que cada escritor ali fala da vinda do Senhor. Se aceitarmos todo tipo de figura, bem como referência, então podemos dizer que não há um único livro no Novo Testamento que não fale da vinda do Senhor. E ele diz ainda assim: esta doutrina, que é a escatologia acerca dos últimos dias, essa doutrina recebe mais atenção que qualquer outra. E é verdade. Ao mesmo tempo que nós queremos saber, nós também temos medo de saber. É como se nós estivéssemos indo, para o médico e nós queremos ouvir dele: não, você não tem nada, mas a gente está indo lá para fazer exames. Não é verdade? É preocupante. Então, ele diz assim: lê-se ali muito mais a respeito dela do que acerca da fé. Nós encontramos mais a respeito das coisas futuras do que a respeito da fé. Lê-se mais ali a respeito dela do que acerca do sangue de Jesus Cristo, que purifica todo o pecado. E é verdade, tem mais coisas relacionadas ao acontecimento futuro do que falando do próprio sangue de Jesus. Apesar da fé e do sangue serem absolutamente essenciais, lê-se também mais acerca dela do que mesmo da grandiosa doutrina do amor. Mais fala-se sobre o futuro do que sobre o amor. Você está entendendo? A preocupação de Deus em nos revelar o futuro era tão grande. Sem
o que nada do que fizermos tem valor algum. Mesmo que façamos qualquer coisa sem o amor não tem valor nenhum, mesmo assim é falado mais sobre assuntos escatológicos do que sobre o amor. Então é importante que eu e você tenhamos cuidado agora em estudar essa escritura, a chave bíblica. Eu quero que você fique atento comigo, porque como o Instagram ele tem 1 hora só, eu não posso ultrapassar o horário. Tá? Então, quando for aí 5 para as 11, alguém me avisa para que eu possa terminar, porque senão cai o Instagram, porque ele só libera 1 hora, ok? Muito bem. E aí nós encontramos a chave, né? Nós estamos em uma sala agora de aula, né? Então você, aluno, pode falar aí, ok? Muito bem, nós encontramos então uma chave para as escrituras. Se nós falarmos de oração e do espírito dócil que cada cristão tem que ter para compreender as escrituras, então nós vamos entender que se nós não tivermos um espírito dócil, se nós não pararmos para orar, nós não vamos compreender. Você percebe que no Antigo Testamento, a pessoa que recebeu a revelação foi Daniel, a maior revelação foi Daniel, e olha o espírito dócil que ele tinha. Ele era alguém que estava pronto para morrer pela causa de Cristo, ele não ia contra ninguém, nem contra o governo dele, ele não ia contra ninguém. Se nós olharmos no Novo Testamento, encontramos a revelação, o Apocalipse, vindo nas mãos de João. João, que era conhecido o apóstolo do amor, um espírito totalmente dócil. A maior revelação foi dada a ele. E se você olhar para Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, ele tinha seu tempo de oração. Se você olhar para João, era alguém que havia aprendido a oração, então Deus revelava coisas tremendas a ele. Então nós podemos entender que a chave para o entendimento das escrituras, principalmente o conteúdo escatológico, tem a ver com um espírito dócil e oração. Se você quer estar atento, já me está colocando aqui o reloginho. Eita, já são 5 para as 23. Ei, aleluia! Então, a semana que vem nós vamos entender um pouco melhor, ok? Bom, semana que vem não, quarta-feira. Eu espero você quarta-feira. Porque é agora que vai começar. A gente não começou a estudar ainda. Agora que nós vamos começar. Eu iniciei a introdução do assunto, ok? Então, eu quero... Opa, tem aqui? Ok, faltam 3 minutos para 23. Então, eu quero encerrar agora aqui essa live. Essa aula já vai ficar gravada, tá bom? Então, depois você vai ter acesso através do Instagram do STBM, ok? Não percam a próxima aula, quarta-feira que vem, às 10 horas. Chama mais pessoas, porque a semana que vem vai estar poderoso. Nós vamos começar a desvendar, amém? Que Deus os abençoe. Eu quero só orar um pouquinho antes de terminar essa aula. Pai, obrigado a Deus pela vida de cada um desses alunos, cada uma dessas vidas, cada um, Senhor, desses que o Senhor ama, que hoje vieram aprender um pouco sobre escatologia. Estamos juntos aprendendo e nós queremos te louvar, Senhor. Pai, que nada venha interferir no conhecimento e que o conhecimento não venha ser roubado deles, mas, ó Senhor, abençoa agora a mente, o coração de cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus os abençoe e até a próxima aula. Já está mostrando aqui para mim que falta 1 minutinho para encerrar, tá bom? Então, olha, não se esqueça, compartilhe o link para os seus amigos na quarta-feira, vai mandando aquele banner, o banner que está aí no Instagram, tanto da igreja quanto também do STBM, compartilha para as pessoas, porque quarta-feira aí que o caldo começa a engrossar, tá bom? E eu quero você junto comigo, ok? Forte abraço, que Deus os abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. É um prazer estar com você. Muito obrigado por todos vocês que fizeram parte desta primeira aula hoje, amém? Deus os abençoe, graça e paz, amém?